Olá, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a arte do Oriente Antigo. Basicamente, toda a história da arte, se a gente for pensar, que a gente estuda na escola, depois quem vai se especializar em artes em faculdade, especialização, mestrado e doutorado, a gente vai estudar mais a arte ocidental. A arte oriental ela não é tão explorada assim, a gente conhece mais basicamente ali, né? Mas temos alguns resquícios assim importantes que fazem hoje, mesmo nós ocidentais, nos remetermos à arte oriental, no caso antiga, que a gente vai ter aqui, por exemplo, a arte egípcia, né? Então, puxa, todo mundo, por mais que nunca tenha visitado, consegue ter ali a gente consegue sempre ter uma menção e rapidamente nos lembrarmos. Talvez por causa de filmes que já temos assistidos, alguns desenhos, tem alguns monumentos pela cidade que remetem à arte egípcia. A gente tem lojas até que tem objetos, coisas egípcias também, que nos aproximam desse mundo que parece tão distante para nós, mas que visualmente, de alguma maneira, a gente já acabou tendo contato, mesmo que brevemente. Então, a arte egípcia não é um assunto tão recorrente nas provas do Enem, né? Mas vamos lá, vamos abordar aqui, caso, né, venha esse ano aí vocês terem uma surpresa e caia uma questão desse assunto. Então a arte egípcia, ela tem basicamente uma atividade religiosa mortuária. O que significa isso? A arte egípcia, ela era feita, né, ela tinha uma função também de caráter social. Ela era feita para falar um pouquinho do dia a dia dos sacerdotes e faraós, das pessoas importantes. Então tinham retratos feitos ricamente, talhadas a ouro, né? E para mostrar, para ostentar mesmo. Então, quanto mais elementos caros, com pedrarias e ouros, mais importante, mais poderoso era os faraós e sacerdotes. Então, tinha uma função de retratá-los, falar um pouquinho do seu cotidiano e, principalmente, eles passavam uma vida se preparando para a morte. Então, veja, nós, a sociedade ocidental, a gente evita falar sobre o tema morte. É algo assim misterioso, longínquo, que nós temos até um certo medo ali de falar, até da palavra, né? Uma palavra pesada, assim, não vamos nem tocar no assunto. Para os egípcios, isso era muito natural. Eles acreditavam que a vida, essa vida terrena, era um período de passagem para uma outra vida. E eles acreditavam que nós reproduzíamos a vida que tínhamos aqui na Terra para outro plano. Então eles tinham um plano de se preparar aí para essa passagem. Então quando a gente vê aqui, pessoal, essa pirâmide, né? A pirâmide, na verdade, ela era uma câmara mortuária, ou seja, ela era construída e concebida pelos faraós e sacerdotes, mas claro, construída pelos seus súditos, né, escravos, para que quando eles falecessem, eles fossem morar ali. E o interessante é que eles levavam todas as suas riquezas, roupas, objetos, imobiliários, tudo eles levavam porque eles achavam que eles poderiam usufruir de todos esses bens lá nesse novo local, né? Inclusive temos histórias de que eles levavam seus súditos junto. Então o faraó morria, os seus súditos, muitas vezes jovens até, eles eram presos dentro dessas pirâmides
porque eles acreditavam que eles deveriam então continuar a servir seus faraós. Meio absurda essa história, né, pessoal? A gente fica até meio assim, um pouco assustado, mas enfim, de fato era isso que acontecia e eles acreditavam então que eles tinham que manter o padrão de vida e as coisas que eles tinham ali. E aqui a gente tem alguns exemplos de produção de imagens de faraós, que eu falei no caso para vocês, né? No lado esquerdo a gente tem ali uma gravação feita em um painel de metal, ricamente feito com ouro. E o lado direito ali a gente tem uma espécie de um caixão feito com as características do faraó. Veja que interessante que também eles tinham técnicas muito avançadas no caso de mumificação, né? Então a gente pensa, nossa, múmia, né? O que é múmia? Então vem muito desse período também, que eles tinham essas técnicas e eles eram muito vaidosos, eles tinham uma preocupação extrema com o aspecto exterior, então eles se embelezavam, eles se enchiam de adornos, porque eles acreditavam que isso também tinha uma relação ali de poder mesmo também, eles podiam aí mostrar a sua imponência por meio desses objetos. Então tinha um apego material muito grande, que eles acreditavam que tudo isso ia junto com eles. Infelizmente não ia, né? Tanto é que a gente tem aí todos esses registros marcados e que a gente pode contar um pouquinho, conhecer um pouquinho como foi a vida deles. Temos aqui também a arte mesopotâmica, tá? E a gente vai ver aqui que ele tem um caráter bastante ali mítico, religioso, né? Muitas incrustações em pedras. Aqui a gente fala de escultura, né? Mas são esculturas que são presas à parede. Vejam que elas são rígidas, né? Elas não têm expressão, elas não têm tantos detalhes que se a gente for comparar, por exemplo, com uma obra de Michelangelo, que parece humana, de tão expressiva, de tão humana que ela se torna, né? E aqui a arte mesopotâmica ela é rígida. Mas um detalhe importante, né? Se a gente for pensar, mas assim, eles eram um povo muito primitivo, eles nem tinham técnicas como no Renascimento. Isso também é uma afirmação muito, muito superficial e não podemos afirmar isso. Por quê? Porque, por exemplo, retomando ali a arte egípcia, eles tinham a tal da lei da frontalidade. O que será isso? Se vocês observaram lá nos desenhos, as figuras eram colocadas de lado. Então, as pernas eram colocadas de lado, na direção de lá, e o corpo era levemente virado. Essa era a lei da frontalidade, né? Então, uma parte do corpo para lá e uma parte do corpo para cá. Isso era uma técnica de pintura, assim como o Renascimento usou o chiaro escuro, inventado, idealizado por Leonardo da Vinci, que era uma técnica da época, a lei da frontalidade também. Então não quer dizer que a arte egípcia era mais rudimentar que o Renascimento. Também não podemos dizer que a arte mesopotâmica aqui, por serem figuras rígidas, sem expressão, é mais rudimentar do que uma obra do Michelangelo, porque poderia ser aqui considerado como um estilo, como uma técnica da época, que era, no caso, valorizado por eles aqui. Além daquelas esculturas rígidas que vimos ali, a arte da Mesopotâmia é muito conhecida por sua arquitetura, assim como as pirâmides dos egípcios. Então aqui a gente vai ver que tanto a arte mesopotâmica como a arte egípcia tinha uma função ali, uma função da arquitetura, do local que se morava, do local que se morava depois da morte, ou no local aqui de conexão espiritual. Então veja, ricamente detalhado, né? É bacana a gente pensar aqui
como é diferente aquela construção da pirâmide, né? Aquela construção triangular. Aqui a gente tem essas construções retangulares e verticais. Por que eles faziam essas construções verticais? Porque essa verticalidade é a conexão nossa, humanos, com o céu. Então essa verticalidade vai falar dessa conexão em direção ao céu, a terra com o céu, por isso então construindo então essas estruturas arquitetônicas. E veja que interessante, a gente até vê algumas imagens externas aqui, mas se a gente olhar essa construção arquitetônica do lado direito, vemos esse vazio, né? Então aqui eles não tinham uso de imagens, a gente vai ver muito na Idade Média, a gente vai ver muito a religião cristã e Cristo, muito as imagens de santos, muito recorrente. Aqui nesse período, né, da Mesopotâmia, a arte da Mesopotâmia, além da arquitetura, a gente vai ver que a ausência de imagens e essa relação do vazio, espaços religiosos, templos religiosos vazios, justamente para promover a meditação e essa conexão com a fé. Então, muito interessante também a maneira de se relacionar com Deus. Arte islâmica. A arte islâmica, a gente vai ver aqui bem diferente aqui do que da arte da Mesopotâmia, porque a gente vê um excesso de detalhes aqui, né? E eles trabalham com elementos geométricos complexos, vários elementos geométricos, e dentro de cada uma das formas desses elementos geométricos construídos, por exemplo, em cúpulas de igreja, né, no interior de estruturas arquitetônicas, ricamente desenhado, mas assim, com uma simetria muito grande, né, uma preocupação de ser assim, é uma estrutura muito complexa geométrica, mas ao mesmo tempo é simétrica, tem essa coisa de ser tudo igual, tem essa coisa de ser redondo, de ser circular, né? E então a produção artística ali era marcada por ideias religiosas imateriais. Então não tem uma imagem de um santo, não tem a imagem de uma figura humana. Tem elementos abstratos ali, porque fala desse imaterial, remete a isso, a coisa do infinito, dessas figuras que sempre parece que estão girando, 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 uma coisa que meio que igual a matemática, né, que vai para essa coisa do infinito, que daí tem uma relação com a eternidade, tem uma valorização da transcendência em contraposição à vida material. Então veja como é diferente, né? A arte egípcia, ela tinha uma função também religiosa, mas tinha um apego material muito grande, tanto é que os faraós morriam com todos os seus bens materiais, inclusive seus súditos, né? Porque eles acreditavam que isso era importante levar. Aqui na arte islâmica vai falar o contrário dessa transcendência aos aspectos materiais. Por isso esses elementos geométricos que remetem uma coisa mais da abstração, do infinito, e que não faz a gente pensar em nada. Ah, isso é um camelo, isso é uma pessoa. Então a gente fica fixa na imagem. Então essas imagens também são abstratas, normalmente são ornamentos com flores, assim, mas um padrão repetido e sempre relacionado com o geométrico. E aqui a gente tem essas expressões figurativas que são recorrentes ali, né? Elementos geométricos e arabescos, flores, plantas, homens e animais, mas tudo com esse padrão de repetição. Homens e animais normalmente na parte externa. Agora para cúpulas de igreja, essas partes internas, a gente vai ver mais arabescos e elementos geométricos se repetindo ali. Então de origem vegetal, imitando flores, e geométricos mesmo, no caso, coisas mais abstratas também.
Então aqui a gente falou um pouquinho da arte egípcia, da Mesopotâmia e a arte islâmica. Não é recorrente esse tema no Enem, mas é importante a gente estar muito bem preparado aí com todos os temas aí possíveis. Se cair, é mais provável ali vocês prestarem um pouquinho de atenção na arte egípcia, né, que ela é assim mais conhecida até pelo senso comum, mas fica a dica aí. Então passei um pouquinho aí do meu conteúdo sobre a arte antiga aí do Oriente. Até mais.